o time. Ajudar a indicar os andares lá. Né? Acabando, bora correr. Aqui tá correria, tá igual aquela época, lembra da documentação daí? Tá igualzinho. Nossa Senhora. Só que Ele a linha causa. toda não tem que deixar claro até Tudo para ontem. que a linha não é. A coisa mais que a Jax tem mais tempo para contratar aqui vamos falar, é um prazo de 30 minutos. Não, eu vou pegar aqui. Não, Que bom Ai, que que você delícia. sabe, né? Nossa, olha, esse aí é terrível, né? Não tem nem vergonha. Não, e olha que eu falo 30 minutos, com 26 elas compram e eu ainda fico cobrando, quando eu vou cobrar já está na hora. Ô, Laís, lá é assim, ó. O Pablo manda Eficiência solicitação em 1 minuto, no 2 ele já te liga te cobrando como se estivesse atrasado. Não, e às vezes a solicitação nem saiu daqui, às vezes a solicitação nem a gente nem fez ainda, o Pablo nem acabou de fazer e eu já estou cobrando. Pessoal, acho que já deu um horário bom aí, já tem uma quantidade boa de gente. Hoje a agenda de treinamento toda na mão dos suprimentos aí, o Brian vai tocar. E é isso, eu vou passar para ele aí. Bom, primeiro, obrigado aí por provocar, o Lucas, você e o Ian. Eu achei bem interessante a gente escolher um tema. Acho que não tinha compartilhar a apresentação aqui e iniciar, mas o objetivo foi, nosso hoje na apresentação, deixa eu estar começando a compartilhar, né? Eu acho que é falar do setor em si mesmo, a matriz de responsabilidade e os fluxos operacionais. Costumo dizer internamente aqui nos suprimentos é aquela força de trabalho que está sempre ali e quase que invisível, né? Porque um material ele sai do fornecedor, chega e está aplicado na obra, tem suprimentos ali por detrás, contratação tem suprimentos por detrás, fluxo financeiro tem suprimentos ali por trás. Então, acho que hoje é legal aclarar, porque eu tenho certeza, muita gente, por mais antigo de empresa que seja, ainda não enxergam os fluxos como eles funcionam, não sabem o que cada um faz aqui dentro. Eu acho que o objetivo hoje é meio que desmistificar, deixar um pouquinho mais claro para todo mundo, né? Treinamento bem curto e mais educativo mesmo. Assim, para quem não sabe nada do que é suprimentos, não faz ideia do que suprimentos faz, eu acho que o ponto é, a gente trabalha sempre nesses 3 grandes pilares. Suprimentos ele vai estar envolvido no pilar do relacionamento, seja com os fornecedores e com os clientes. A gente sempre vai atuar preservando confiança com o nosso fornecedor, transparência e ética com o fornecedor. Fornecedor barra cliente. A gente está no ponto a ponto. A gestão do custo e zelar pelo custo é um foco total nosso. Então, é obrigação nossa mesmo fazer compras e contratações através de quadros bem equalizados, sempre focando no dinheiro que a gente tem disponível no saving, né? E a gente acompanha esse saving do início ao final da obra. Então a gente sempre é basicamente aquele cara chato que fala lá, o gestor, a obra está querendo comprar de um lugar onde não tem dinheiro, a gente fala, olha, não tem dinheiro. A gente vai ter que aprovar com a diretoria uma análise de prejuízo para ficar ciente, porque não estava previsto. Então a gente está por detrás dessa dinâmica, né? Então, e acho que aqui o ponto também, né? O trabalho ele é ponta a ponta, a gente não só compra, a gente também acompanha o fluxo financeiro. Desde medição de fornecedor, compra de material, recebimento dessas notas, o direcionamento dessas notas, seja para o GPE pagar, quando o SNPJ GPE, seja para o cliente pagar, então suprimentos está envolvido demais nisso no dia a dia. Então, acho que pensou em suprimentos, na GPE, como em qualquer outro lugar, relacionamento com a nossa base de fornecedor e cliente, gestão do custo, mudando também a base de preço para alimentar o comercial, para orçar novas obras, e fazer essa gestão do fluxo financeiro durante o projeto. As principais rotinas aqui dentro do setor, pessoal, rotinas internas nossas. Aqui, para quem não conhece, a gente tem a janela do fornecedor, uma vez por semana, a gente deixa aberta uma janela específica para receber o fornecedor aqui na companhia. É sempre quarta-feira, por volta das 3 horas. Hoje mesmo acabou de sair o Eurobras, fornecedora de cabo aqui.
Na próxima semana a gente tem agenda com a Engemix aqui. E para todo fornecedor que quer conhecer a GPA, a gente sempre recebe convite, interesse do pessoal, a gente travou essa janela para você receber eles aqui. Isso reforça essa parceria, essa questão de moldar a base de fornecedor na GPE. Fazemos internamente aqui também com produção de serviço e materiais, sempre condizente com o projeto. Eu costumo dizer, né, contratar serviço, principalmente, eu acho que é contratar um fornecedor adequado para aquele projeto. Obviamente, todo mundo quer contratar o melhor fornecedor para o seu projeto, mas nem sempre é o ideal. Acho que cada fornecedor tem seu tamanho, cada fornecedor é adequado para um tipo diferente de projeto. Fazemos aqui também reuniões semanais de acompanhamento do projeto. Então, semanalmente a gente senta aqui todo o time, cada um passa o projeto, a gente olha sob o ponto de vista do prazo da obra, a evolução financeira do contrato e a evolução financeira também com foco ali no faturamento direto. A gente olha como está o status de compras e contratações, a gente olha as economias e prejuízos que o setor gerou no projeto, então a gente vai acompanhando isso. E também a aderência aos fluxos de processos e também fluxos de contas gerais, né, de acordo com o projeto vai andando. A gente tem rotina externa também, é muito comum vocês olharem os analistas, coordenadores, eu também, todo mundo indo nas obras, ficar mais perto ali da gestão e apoiar, né, acho que tem que viver ali a intensidade da obra. E a gente tem rotinas também operacionais junto ao cliente. Então é muito comum a gente entrar em reuniões com o cliente para fazer um acompanhamento do contrato, ver como é que está a evolução das notas fiscais, a evolução notas fiscais de faturamento direto, notas fiscais de GPE. A gente também faz o fechamento contratual junto ao cliente lá na última semana de obra, a gente senta, abre a planilha, vê quanto que está em aberto, quanto que já foi, função suprimentos total, e também, junto com a obra, ali no final, a gente garante que nenhum fornecedor fique para trás. Então, todo mundo que passou, a gente tem a documentação que a obra ali, como contratou bastante coisa, a gente em conjunto traz essas documentações para a gente ficar resguardado direitinho de futuro. Então, é basicamente assim, passou pelo GPL e o fornecedor fica para trás. Gente, esse aqui é um slide um pouquinho mais longo, eu vou falar um pouquinho mais rápido, mas eu acho que ele é importante, assim, né, pra vocês entenderem o que a pessoa faz aqui dentro, né. Quando você olha um analista hoje, e oscila isso, né, hoje o time está com 8 pessoas, isso oscila, o número de projetos chega a 12 pessoas, 11 pessoas, mas se você olha o mundo dos analistas e assistentes, o que cada um vai fazer aqui, ele vai estar envolvido ali no fluxo financeiro, ou seja, quando o fornecedor, principalmente de serviço, emite nota fiscal, a gente é o primeiro a receber essas notas, fazer uma primeira análise se o imposto está retido certo. Isso aqui é interessante explicar, porque às vezes o ISS ou o INSS é a responsabilidade do fornecedor recolher e descontar a nota. Muitos colocam ali, vê se passa e manda o cliente pagar. E depois fica um trabalho bem desgastante de fazer esse ajuste. Então, a gente recebe essas notas e faz o direcionamento. Se é uma nota GPE, a gente manda um lote para o financeiro nosso lançar e programar o pagamento. Se é faturamento direto, a gente recebe, sempre recebe, lança no sistema e manda para o cliente também fazer o pagamento. Então, função de analista também, montagem, elaboração de mapa de concorrência para contratações de curto prazo, ou seja, locação de veículos, mobiliários iniciais de obras, locações de equipamentos, materiais imediatos, passagens, se a obra eventualmente é fora, elaborar os pedidos de compras, né? Lançar o pedido de compra do reembolso do pessoal da obra, o analista está ali junto com vocês, fazer os pedidos, a compra oficial junto ao fornecedor. E também a compra oficial para os nossos fornecedores, quando é faturamento direto, né, passa pela mão do analista ali. Implantar os contratos do Cienge. Item 6, acompanhamento do fluxo de serviços do Cienge, ou seja, a liberação da medição, a gente quem faz também. Eu tinha comentado no início o direcionamento das notas, né? Seja GPE, financeiro lança, seja GPE, hoje o analista lança, mas quando a obra é grande, tem o administrativo, o ADM lança, né? Um ponto que toma muito tempo nosso aqui, mas acho que é ossos do ofício e um tema que diferencial. A gente atua tanto no sistema, no nosso ERP,
como no sistema do cliente. Isso é diferencial, nem toda construtora faz, mas a gente operacionaliza isso. A exemplo, os plantas. É um trabalho imenso operar no nosso sistema e operar no sistema deles. Se você opera errado, dá problema de pagamento. Problema de pagamento, consequência na obra. Então, coloquei até em negrito aqui, o que é fundamental nesse processo? Follow-up. Para quem não sabe o que é follow-up, basicamente é você olhar todo o seu saldo de pedidos, ver se a nota chegou, saldo de contratos, ver se essa nota chegou, ver se ela foi lançada e fazer um cruzamento, para a gente garantir que nenhuma nota fique voando, porque é muito comum a nota sumir. Os caras mandam ali no e-mail do contato, @gp consultora, manda no WhatsApp de não sei quem. Isso é uma loucura. É muito difícil acompanhar. Então, a gente tem esse processo que é de follow-up. A gente entra, olha tudo que a gente liberou de pedido, vê se a nota chegou, se não chegou, a gente vai lá, liga para o fornecedor, vê se ela foi lançada, se o financeiro lançou, tanto número, coloca numa planilha. Então, isso é muito trabalhando. É um trabalho administrativo forte que a gente costuma fazer aqui. Coloquei aqui no 8, dinâmica de fluxo de notas fiscais, eu acho que é um pouco do 7 que eu falei. O 9, disponibilização de obra, então, como está aqui na lista ali, na parte final de obra e tudo. Lançamento da dinâmica de aprovações de aditivos estouros do sistema, né? Desde a aprovação do estouro, da análise de prejuízo, até a inclusão no sistema. E sim, e a gente acho que não se limita também a só pegar e lançar. A gente ajuda a mitigar também esse estouro, né? Então, quando chega uma análise, em função dos suprimentos, para evitar a discussão entre as áreas. A gente, nos próximos slides, vamos ver 5 principais processos. Vamos falar um pouquinho da análise de prejuízo. E também a rotina de reuniões semanais aqui, tanto na obra como aqui nos suprimentos. Gente, esse é o mundo analista. Intenso, é bastante coisa, mas acho que com isso você vê que quer direcionar um assunto, está aqui. Posso continuar aqui? Alguma dúvida? Esse slide é um pouquinho mais longo, mas é acabando. Alguma dúvida aí, Douglas? Tudo certo? Boa. Coordenador, pessoal, manutenção de veículos da empresa em si, sendo obra foca no analista, montagem e elaboração do quadro de concorrência, mas visando contratações de médio e longo prazo. Então, o analista está focado nas contratações mais planejadas, um prazo um pouquinho maior. Ele também faz a gestão do contrato, seja do ponto de vista do faturamento direto, seja do ponto de vista junto do cliente. Ele quem sobe a obra no sistema. Ele tem um foco muito forte no acompanhamento do cronograma de suprimentos, né, para a gente alimentar aquele nosso painel de compras e contratações. Ele organiza também dinâmica de aprovação de aditivo com o cliente, colocar no sistema, faz a ponte junto com o financeiro para ele atualizar contas a receber. Estouros do sistema também ele ajuda a operacionalizar e, por último, ele apoia e acompanha o trabalho do analista também. Aqui embaixo tem a estrutura política, como que tem analistas, 2 coordenadores. Isso aqui é um silo de projeto para projeto. Você só para da nossa matriz de responsabilidade, todas essas atividades basicamente estão inventadas aqui. E aí, gente, assim, o treinamento não é para ser grande, mas sempre, mas eu separei 5 processos, eu tentei deixar ele, assim, bem fluido para explicar para vocês. É o processo de compra de materiais, processo de medição e faturamento, envolve várias áreas, processo de aditivo de obra, medição de serviços ao cliente também e análise de prejuízo. Vou tentar ser objetivo, mas é simples, né? Então, para comprar material, a gente começa com a etapa ou de um recebimento de uma demanda, ou a gente indo comprar ativamente esse material, se está previsto no nosso cronograma. Então, normalmente quem está envolvido nisso, a obra e o analista de suprimentos. E isso passa por uma pesquisa de mercado, basicamente, ligar para os fornecedores, pedir proposta. E a gente monta ali o quadro de contratação, negocia, fecha, e a gente só oficializa a compra através do nosso pedido de compra. Por que a gente bate na tecla que precisa ter pedido? Senão se perde. Senão o nosso fluxo, nosso acompanhamento financeiro do projeto, ele se perde. Então, sim, compras são oficialmente realizadas na GPE, de materiais, através do período de compra, tá? Aí chega um momento que esse material chega no metro, né? Então tem toda a logística e recebimento. Então, aqui, eu acho que um ponto que eu gostaria de destacar na logística de recebimento, acho que é muito importante frisar para o time obra, quando vocês recebem o material, primeiro, sinalizar esse material chegou na obra, tirar uma nota fiscal, avisar o analista que esse material chegou, porque às vezes
acontece de não chegar o material na obra e tá lá escrito na nota fiscal, depois o fornecedor falar que entregou, acontece. Acontece de o fornecedor não mandar a nota fiscal por e-mail, mandar só uma nota fiscal física e essa nota não chega aqui, acontece. E isso tem consequência. Se essa nota se perde, a gente é protestado, consequência, o nome de IGP surge, consequência, a gente não consegue comprar mais, a gente começa a sofrer para comprar. Então, acho que é um ponto de atenção. Mas uma vez que o referente chega na obra, essa não está emitida, não acaba o serviço aí. Eu acho que tem toda a etapa 4 ali de lançamento, todo o fluxo de pagamento, que aí tem os agentes ali, financeiro envolvido, o analista envolvido, o administrativo de obras, quando ele tem obra envolvido. Então, gente, esse é um processo de compra de materiais. Então, é interessante aqui, prazo mínimo para chegar no material. Fato. Se é material de prateleira, no mínimo 3 dias entre você receber a demanda, emissão no mercado, emissão de declaração de preço e fazer uma compra e ele chegar na hora. Se for prateleira, 3 dias. Se é um material com prazo específico, obviamente, o prazo específico do material. Só tem um porém. Às vezes, se a gente está comprando esse material tem faturamento direto, ou seja, o cliente vai fazer o pagamento desse material, às vezes o processo do cliente é um pouco diferente. Às vezes a gente precisa de pelo menos, sei lá, 5 dias, 7 dias, e ele vai para o Ebro. Mas, qual é o ponto aqui? Não dá para pedir de material do dia para daqui a... da manhã para chegar daqui a 2 horas. Tem um processo por horas que, assim, é maçante. Então, entendam como que é o processo de cada uma de suas obras, seja faturamento direto, seja medição e faturamento. Muito obra isso aqui, mas a gente pensa que vocês só entenderem mesmo o fluxo, como que começa ali medição e processo de faturamento. A medição de serviços de subcontratados inicia pela obra fazendo a medição do fornecedor, beleza? E libera a nota fiscal do fornecedor após a obra liberar a medição. Suprimentos libera, porque ele alimenta todo aquele controle de fluxo financeiro e tudo. 100% de suprimentos. O fornecedor emite a nota fiscal, encaminha para o suprimentos dá um destino. Se for de pé, de modo financeiro, lançar e pagar, programar e pagar. Se for faturamento direto, a gente lança no seguinte e manda para o cliente pagar. Isso tem um prazo. Eu até deixei essa interrogação proposital para vocês pensarem. Pensem, não precisa externalizar, mas pensem, qual que é o prazo disso entre a medição ser realizada, o fornecedor emitir a nota e o cara receber? Prazo padrão de recebimento, normalmente 28 dias. Esse processo entre medição e o fornecedor emitir a nota fiscal, fica 1, 2 dias úteis, mas alguma coisa tem. Mas, assim, o ponto não é do dia para o dia. Não é do dia para daqui a pouco. Isso é importante vocês saberem. E acho que a palavra fundamental aqui é antecipação, planejamento, faz as coisas um pouquinho antecipada, que dá tudo certo. Faturamento direto é um processo que muitos não conhecem, mas eu acho que é importante. Quem autoriza a compra do fornecedor, que compra o material e vai pagar, o cliente vai pagar direto, então, fica longe. Mas quem autoriza essa compra é a obra. Quem autoriza essa compra é a obra. Então, a obra manda para os suprimentos, falando, está autorizado o fornecedor a comprar esse material para esse material direto. A gente vai comprar esse material e vai tudo, descontado do contrato do fornecedor. Importantíssimo. Quem libera essa compra é sempre os suprimentos. O fornecedor jamais pode comprar algum material com CNPJ do GPE, com CNPJ do cliente. E isso ele consegue na internet, tá? O fornecedor consegue o CNPJ, estava fazendo pesquisa na internet. Mas ele jamais compra direto. A obra, ele jamais compra. A obra não compra com o nosso CNPJ. Ele compra e peça suprimentos. Tem uma ciência por detrás disso, tem um controle por detrás disso. Então, tem um processo, o fornecedor emite a nota fiscal, manda para suprimentos faz o processo de encaminhar, direcionar isso para o CNPJ. Seja o GPE, hoje o financeiro lançando e programando, seja o cliente lançando e programando o pagamento. 3. Aditivos. Brian, acho que o Max tá com a mão levantada aí. Legal. Claro. O Brian, reforçar os pontos importantes é o seguinte. Frequentemente, turma, a gente não pela agilidade que o suprimento tem, a gente às vezes não tem ideia do processo. E o detalhe que é o seguinte, o processo para fazer
o lançamento de uma medição de serviço de um subcontratado ou de um faturamento direto, de uma nota de R$ 1.000 e de uma nota de 100 mil, ele é o mesmo. De modo que, assim, o planejamento das compras e o planejamento dos lançamentos e também a questão das medições, evitando medições, 2, 3 medições por mês para um fornecedor, ajuda muito na questão operacional, porque a gente tem todo um processo para fazer esse título sair da entrega do material ou da prestação de serviço e ele ir até o lançamento financeiro, seja para a GPL, seja para o cliente. Sim, sim. Boa, boa, Marcos. Obrigado. Acho que é isso mesmo, assim. Tem um trabalho por trás que leva um tempo. E a gente vai dar o possível. Conta com a gente sempre, mas se não tiver pequeno planejamento prévio, complica. Pessoal, vou seguindo aqui. Mas o processo aditivo de obra envolve muito obra, tem a demanda ali de um possível aditivo, cliente, ele aprova esse aditivo formalmente, entra a obra de novo, enviando essa planilha de aditivo aprovada, em paralelo, envia para o financeiro, fazer a atualização do contas a receber, e envia para o custo para o suprimento, fazer a implantação desse custo lá na planilha de compra. É importante, custo efetivo do produto, mais um imposto relacionado a isso. Tem planilha padrão, planejamento já passou isso e passa quantas vezes for preciso. O que eu acho que é importante nesse processo? É rápido mesmo. Acho que é a integração entre as áreas. Estou pegando aditivo com o cliente, não esquece, manda essa informação para o financeiro, por exemplo, quando receber, e manda a informação para os suprimentos fazer a atualização do custo. Medição de serviços ao cliente, processo muito obra, mas eu quis destacar aqui. Primeiro, medição de serviços junto ao cliente, obra, medição, a gente aprova, obra sinaliza aprovação, financeiro atualiza, faz o lançamento, emite a nota fiscal, beleza. Mas o que está por trás disso? Tem que estar em cópia. Tem que estar vendo essas comunicações. Óbvio, a gente está aqui, está acompanhando tudo, mas saibam que a gente também está olhando e precisa dessa informação para a gente alimentar aqui os nossos fluxos. Por último, processo de análise de prejuízo. Eu acho que esse aqui é um quadro um pouquinho provocativo, ele é um quadro que ele é muito latente no dia a dia, envolve muita diretoria, eu vejo isso muito forte. Mas eu acho que o ponto aqui, pessoal, é assim, não é uma tendência de estouro, um ponto a ser analisado. Eu acho que a etapa 1 para a etapa 2 de validação, eu acho que é essa pergunta aqui, né? Se as áreas estão de acordo com o estouro. As áreas precisam se conversar para ver se isso eventualmente não é um aditivo junto ao cliente. Por isso que vem aqui não, né? Então, será que não é um aditivo? Se for um aditivo, ele entra com o processo de validação e depois o lançamento desse aditivo. Se ele não é, as áreas comerciais, suprimentos, obra, precisam se conversar, tentar mitigar esse estouro antes de passar para a aprovação da diretoria, aprovar esse estouro, né? Então, depois, aprovado, sim, com o lançamento, a gente coloca esse custo lá no sistema, e aí a gente consegue pendurar o compra que vocês estão querendo nesse suco. Então, esse termo tem que estar pendurado na planilha, senão não precisa cumprir. Vira uma loucura depois de controlar isso. Então, acho que o foco aqui é analisar antecipadamente, identificar o motivo, buscar solução conjunta para a gente minimizar a história antes de formalizar. Tá? Importante, quem que faz todo esse processo? Suprimentos vai estar focado, vai fazer esse processo, vai mandar análise se for uma primeira contratação, uma primeira compra de material, uma primeira contratação de serviço, quem sobe análise e busca aprovação, busca as causas, busca mitigar muitos suprimentos com as áreas. Se é durante o projeto, a gente fica meio cego um pouco, algumas informações e lembra que faz isso. Vocês sabem aí o quanto isso não toma tempo. E aí, para fechar, acho que antecipação aqui é a palavra-chave. Deixa eu falar aqui para a ativa, porque eu sempre funcionando aqui, eu acho que eu compartilhar com vocês, assim. Coloquei aqui assim, se nós não estamos fazendo reuniões semanais, como rotina, junto aos fornecedores com temas das necessidades futuras, próximas, colocando na mesa todo mundo, mestre, a produção da obra, engenheiro de produção, gestores, estagiários, TST, para você identificar o que você precisa daqui a 7, 15 dias, para você soltar e disparar essas necessidades, e acredite, o que é o caminho, a gente está no caminho errado. Você não tem planejamento semanal, olhando 7, 15 dias para frente, é gerenciar caos.
Ó, ó o PCP aí. PCP aí. É o ponto, é o PCP. Aí, gente, para finalizar, você que você acompanhamento que a gente fez do projeto é muito simples. Cada obra aqui, as normas, a gente faz um acompanhamento de prazo do projeto, a evolução financeira, então, a gente aumenta aqui, cara, como estão os aditivos, como está a margem do projeto, as análises de preço do programa, as notas fiscais que a gente já emitiu, então a gente controla essa evolução financeira, a gente controla a evolução do faturamento direto, a gente consegue controlar aqui também, até se vai ultrapassar, fazendo as outras previsões, a gente sabe se vai ultrapassar esse valor e eventualmente a gente vai ter que desprender esse valor também em outras fontes. Aí tem as contratações, a gente tem um painel que a gente alimenta tudo que a gente precisa contratar e a gente vai alimentando aqui o tempo que a gente tem para fazer essas contratações. Então, se está atrasado, se está pendente. É uma situação que aconteceu muito recente. Então, gente, toda essa contratação pensa em suprimentos, mas também pensa assim. A gente contratar, eu acho que a informação tem que estar em todo lado. A gente precisa saber quantidade, a gente precisa saber prazo que precisa chegar. Se realmente a gente não tem essas informações, a gente não vai conseguir ajudar tanto, porque a gente teria que se envolver com assuntos clientes, assuntos de quantidade, a gente não consegue. Mas se tem isso, só que tem suprimentos, que é a nossa função contratar serviço e colocar material na obra. Não, e a gente acompanha também economias e prejuízos. E tem muito não dos suplementos ali, cotas gerais, aderência aos fluxos e as dificuldades da semana. Acho que é isso, pessoal. Explicar o setor, simples, rápido, o que cada um faz. O objetivo é mostrar um pouquinho mais da área para vocês. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa ou dúvida, fique à vontade. Que foi retirado. Primeiro, parabéns aí a todo o time de suprimentos aí. Acho que é legal, turma, a gente ter dúvidas, tirar as dúvidas aqui. De fato, a gente precisa das 3 missões de suprimentos, que é relacionamento com o fornecedor, gestão e gerenciamento dos custos dos projetos e integração das informações com as outras áreas. É muito importante que a gente consiga participar junto com os suprimentos para que a gente consiga contratar aquilo que está no escopo, fazer as medições ou os pedidos conforme estão planejados, utilizar as ferramentas de estouro de custo, de análise de prejuízo, com muita parcimônia. Eu vejo projetos que mandam 2, 3 análises de prejuízo por dia. Turma, analisa, suprimentos, participa junto. O trabalho para aprovar uma análise de prejuízo de 30 mil é o mesmo trabalho para aprovar uma análise de prejuízo de R$1.000, para que a gente também possa ter uma previsibilidade. Nossos painéis de resultado, eles não podem alterar 10% de um painel para o outro. Você quer alterar 1, 2, a gente não pode ter uma situação em que a gente não consiga determinar o custo do projeto. A gente faz esse acompanhamento a cada 2 semanas. É importante esse dia a dia. Boa. Claro, com certeza. Tá ouvindo? Não, legal. Não, uma coisa que eu queria comentar é que, assim, quando a gente pega o treinamento que o Brian deu, às vezes tem algumas pessoas que podem pensar assim, na teoria sim, mas na prática não funciona. Aí isso é tanto na obra, quanto né, estabelecida. Será que é o lugar? Volta um pouquinho. Tá ouvindo? Agora sim, agora sim. Beleza, vou falar. Tá, beleza. Então, com relação ao treinamento, tem coisas que às vezes a gente está olhando e aí parece que, assim, na prática é uma coisa, mas aliás, na teoria é uma coisa e na prática é outra. E não que não seja. Eu acho que é legal a gente pontuar isso e ter esse posicionamento, tanto externo, né, que é para o time de obra, quanto interno também para o nosso time de suprimentos. Porque, assim, o que acontece? Quando a Pamela sai daqui do escritório e faz coisas que, tipo, às vezes era para outras pessoas estarem fazendo, basicamente a gente pula alguns processos para fazer acontecer ou para entregar o que precisa entregar,
isso não desvalida um processo que já é estabelecido pela empresa, né? Um processo nosso como empresa e organização. Então, quando o Brian apontou assim, tem 3 dias para fazer uma solicitação, quando vocês fazem uma medição, tem 2 dias para liberar a medição, e aí vocês podem até pensar, né, algumas situações específicas assim, pô, mas às vezes eu mando e em 30 minutos a Jaque libera, ou a Pamela libera, ou o Douglas libera, ou qualquer outra pessoa de suprimentos libera. Óbvio, a gente tem esse prazo, a gente pode fazer antes. Tem momentos que a gente vai fazer a medição, se precisar. Tem momentos que a gente vai fazer a solicitação, se precisar. E isso não isenta nós como setor, né, todos nós como companhia, de fazer o processo correto. Então, tem determinados momentos do projeto que a gente acaba realmente fazendo algumas ações que fogem do que é estabelecido nós como setor. Então, porque eu acho que existe um propósito maior, e a gente fala sobre os processos não resvalar, né, na entrega. Acho que a GPE tem como compromisso entregar os projetos com excelência. E aí, se em algum momento eu tiver que parar e fazer uma liberação 9 horas da noite, eu vou fazer. Se eu tiver que parar receber uma solicitação no mesmo dia, eu vou fazer. É mais para compartilhar isso mesmo, que chega em determinados momentos dos projetos, acaba fugindo um pouco desses prazos, né? E isso não significa que a gente abra mão do processo, mas internamente a gente debate muito sobre isso, né? Acho que toda empresa tem total apoio dos suprimentos, a gestão de obra, para ter a gente do lado para fazer algumas coisas, mas é isso, entender que às vezes a gente chega em determinado momento do projeto que às vezes algumas coisas fugiram um pouco, mas tentar fazer uma autoanálise e falar, pô, num próximo a gente pode ser muito melhor, sabe? E fazer as coisas rodarem melhor. Acho que é isso. Um ponto que eu estava pensando quando você falava, Pamela, assim, traduzindo o que você falou em uma frase curta, é assim, a gente está remando ali um barco em conjunto, se todo mundo está conseguindo remar, a gente vai pular para dentro, vai remar mais rápido, vai atravessar, e vai acontecer. Significa que tudo que precisa ser feito, não. Mas a gente não vai deixar para lá. Mas sabe que a gente está fazendo isso porque tem um propósito maior, tem que entregar, tem prazo, tem tudo. Mas acho que sim. Da nossa parte, é isso aí. Fechou, gente. Valeu, Brian. Valeu os suprimentos aí do treinamento. E é isso. Semana que vem voltamos aí no mesmo horário. Boa. Espero que eu tenha convencido a galera para vir para os suprimentos. Vamos inchar. 50% time obra, vem para o setor aqui. Então, esse era o objetivo. Tá doido, meu filho? Que aí tá lançado nessa conta, vale bem pessoa física.